Jovens, aula de arte agora, boa tarde. Eu faço isso sem nenhum receio. Ah, Tem alguns momentos que a gente está mais inspirado, né? A gente está mais por dentro dos assuntos. E os assuntos eles são assim, tem algum momento que a gente está mais próximo dele, porque a gente está lendo, né? A gente está interagindo, de repente assistiu algum vídeo, alguma coisa mais próxima, e tem outras que a gente está um pouquinho mais afastado, né? O horário do ano passado, eu tinha uma aula de artes simplesmente perdida, digamos assim. Não era uma aula próxima também, ou junta com a aula de ensino religioso. Então, não havia essas misturas, né? Eu ainda estou muito preso a esse assunto de ensino religioso. A gente estava falando sobre progresso das leis, pena de morte e tal. Então, ainda estou muito próximo disso, muito preso a isso. Então eu preferi voltar à aula que eu dei ano passado, que foi muito boa, eu acredito que tenha sido muito boa, e para falar sobre Vila Lobos, tá? O Vila Lobos, tá, gente? Para muitos ele é considerado para muitos o maior músico que a América Latina já teve. Professor, América Latina, como assim? Latina. América, todas as Américas que falam as línguas latinas, português, espanhol, francês, não as que falam inglês, que é o que? Estados Unidos e Canadá, tá? América Latina é o que? América do Sul e América Central, tá? Então ele é considerado por muitos o maior músico que já existiu nessas Américas, tá? E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O maior músico, talvez até mais voltado para a música clássica, né? Que a gente tem grandes músicos mesmo. Nós brasileiros nós temos grandes músicos, né? A gente tem aí Caetano Veloso é um músico assim sensacional, sensacional mesmo, de vanguarda mesmo, além da sua época. Tim Maia, João Gilberto, né, que morreu recentemente, e esse vagabundo que nos preside não teve sequer uma nota de dizer, lamentar a morte dele, porque ele nunca ouviu uma música do João Gilberto. Gente, João Gilberto ele é o principal ícone de um estilo musical que até hoje representa o Brasil, que é a Bossa Nova. A Bossa Nova foi criada aqui no Brasil. E o grande nome da Bossa Nova é João Gilberto, né? Levou esse gênero musical para todo o planeta. Em todos os celulares, se você procurar aquelas musiquinhas de alarme, né, não sei o que, certamente você vai achar pelo menos uma como Bossa Nova. E é esse gênero musical que representa o país. No período que o Brasil mais cresceu, tá, gente? O Brasil crescia de 6 a 8%, de 6 a 8% por ano. O Brasil agora não cresce nem 2%. Se o Brasil não cresce nem 2%, é porque o Brasil não cresce absolutamente nada. Porque a população cresce em torno de 2%. Se a população cresce 2% e o país cresce 2%, você não tem crescimento. Entenderam? Quem cresce hoje em torno de 6% ao ano? A China. E a China hoje é o grande país do mundo. Não é mais os Estados Unidos, tá, gente? A China, por exemplo, ela domina a tecnologia 5G. E a tecnologia 5G é o que vai dizer quem vai dominar o mundo, tá? Voltando, a gente estava falando de Heitor Villa-Lobos, né? Eu vou deixar esse mesmo link aí para vocês, para entenderem um pouco sobre Villa-Lobos e tal. E eu vou mandar esses áudios para vocês. Vamos ouvir aqui juntos, ó, os áudios que eu havia deixado na época. Boa tarde, jovenzinhos do sétimo E. Rapidinho aqui, tá? Vocês entenderam que Bachiana em homenagem a Johann Sebastian Bach. É Sebastian mesmo, tá? Porque o alemão ele não fala Sebastian, ele fala Sebastian, tá? E a princípio o nome Trenzinho do Caipira ele lembra até uma composição assim, infantil, né?
que de infantil não tem nada, tá, gente? É uma das grandes obras do Heitor Villa-Lobos. Ele faz parte de um grande movimento nacional, tá? Que foi, à época, chamado de modernista, embora esse termo aí, modernismo, também tem alguns problemas. Ele, junto com grandes outros artistas da música, da escultura, da engenharia, da poesia, da literatura, fizeram esse movimento que nos anos 20, anos 20, início dos anos 30 no Brasil, revolucionaram toda a arte brasileira, tá? Eu vou já ter que dar uma pausa aqui para colocar vídeo na aula, mas a gente continua, tá? O que foi esse modernismo? Na semana de 20... Eu já falei para vocês. Semana de 22. Semana de 22, de 1922. Vários artistas se uniram, tá, gente? E decidiram simplesmente dar um basta, digamos assim. Para eles era um basta. Deixar a cultura europeia de lado, porque o brasileiro, segundo a mente deles, segundo a tese deles, os brasileiros simplesmente repetiam a cultura europeia. O que eles estavam propondo, né? O que eles propuseram? De que o brasileiro não jogasse totalmente de lado, pegasse essa cultura europeia, mas deglutisse essa cultura europeia e transformasse isso numa cultura nacional, tá? Aí você tem vários temas nacionais, você tem o nacionalismo, você tem a questão do índio, você tem a questão do sertão. O que é o sertão? O sertão não é a sequidão, tá, gente? O sertão é você sair. Deixa eu mostrar, ou pelo menos desenhar aqui muito rápido um mapa. Digamos que aqui é o Brasil, né? Nossa. Digamos que eu desenho melhor do que isso. Desenhar por aqui. Digamos que aqui seja o Brasil, tá? O sertão é a parte central, tá, gente? Você sai dessa zona litorânea aqui. Se você olhar o mapa do Brasil, quase todas as capitais do Brasil, quase as 27 capitais do Brasil, 26 capitais, estão no litoral. Quase todas. Só não aqui na região norte, logicamente, porque não tem mar. Mas toda essa parte aqui litorânea, as capitais praticamente estão lá. E isso é um problema, porque você praticamente traz a vida urbana, a vida mais... Como é que pode ser? Você valoriza mais essa vida litorânea, urbana, e essa parte central aqui era simplesmente esquecida. Esse povo aí de 22, ele começou a dar um foco maior, eles começaram a visualizar mais essa questão central. Quando ele traz o trenzinho do caipira, olha só, o trenzinho ele simplesmente vai cortando essas partes centrais, essas partes sertanejas do caipira. O caipira ele não é litorâneo, ele é da parte central do país. É um cara que já fala diferente, já tem um sotaque diferente. Até hoje a gente condena esse tipo de sotaque, né? Diz que é uma fala feia, está falando errado. Muito pelo contrário. Olha o que hoje a TV e a internet hoje tanto traz, né, no dia a dia. O falar, por exemplo, esses dialetos, esse falar nordestino, né? Você vê aí a Juliette falando tia, dia. Você tem aí o Gil também falando dessa forma, porque ele é pernambucano. Você tem várias pessoas hoje trabalhando essas várias maneiras de se falar a língua portuguesa, porque não há o certo e o errado. Há simplesmente a língua portuguesa. Se você entende o que o outro está dizendo, ele está falando a mesma língua que você. Só que de uma forma diferente. Um dialeto diferente. Tá? E o Heitor Villa-Lobos, ele também fez parte desse movimento. Tá? Ele foi um grande músico, Eu vou... deixa eu ver quantos minutos eu tô. 9. Vou continuar aqui alguma coisa, tá? Vamos ouvir só esses outros áudios aqui. Vamos lá. Quando se fala em composição, principalmente na música clássica, que é o ramo dele,
não se está muito interessado em saber o tema, embora esse tema também seja importante, porque dentro do modernismo eles buscavam sair daquela cultura citadina das grandes cidades brasileiras, das grandes capitais, todas elas litorâneas, e que somente absorviu a cultura europeia. O modernismo ele se personificou também nisso, né? A Belle Époque. Ele se notificou em relação a isso também, de buscar a cultura nacional, a cultura regional, a cultura interiorana, a cultura sertanista. Quando a gente fala de sertão, gente, a gente não fala somente de Nordeste, sequidão, nem nada não. Quando a gente fala com essas palavras sertão, caipira, por isso o trenzinho do caipira, né? A gente fala do interior, das cidades que não fazem parte ali da linha das grandes capitais. Se você pegar o mapa do Brasil, você pegar as capitais brasileiras, quase todas as capitais brasileiras são do litoral, né? Pelo menos os estados que são banhados pelo mar, todos eles praticamente... Isso aí eu já falei, vamos lá. E é aí que entra a arte do grande compositor, porque ele pega um tema simples, questão do trem. Era isso que eu ia falar para concluir, tá? Esses modernistas, eles começaram a pegar pessoas que eram simplesmente subjugadas, jogadas à margem. O negro, o pobre, o indígena, o índio principalmente, né? Essas pessoas assim mais humildes, eles começaram a trazer essas pessoas como tema central. E o trenzinho do caipira, olha só, ele não traz uma coisa assim do herói, do europeu, do branco. Olhem essas coisas que já eram tratadas lá na semana de 22. Já eram quase pautas identitárias, que hoje são tão trazidas, né? A questão do homossexual, a questão do negro, a questão do índio, que hoje são tratadas, já eram tratadas lá naquele período, em 1922. Esses caras, eles estavam além. Então, isso serviu demais, gente, porque vocês vão estudar isso no ensino médio. Houve 3 gerações de grandes escritores, de grandes artistas que trabalharam isso. E houve gente que voltou a trabalhar isso com o tropicalismo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e por aí vai. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente conclui esse vídeo já já, tá bom?